Thor estava no grupo do herói Alan e juntos eles ajudaram a derrotar o rei demônio Gishbar. No entanto, Thor é um mago de suporte e seu tipo de magia é conhecido como magia de babá. Este é um apelido dado à magia de suporte porque o mundo realmente não sabe o quão importante ela é. Mesmo que o mundo não lhe dê o crédito que ele merece, Thor ainda se certifica de lutar para proteger seus amigos. Durante a luta contra o Rei Demônio, Thor fornece aos seus companheiros de equipe um escudo e um atributo sagrado, o que os ajuda a lutar melhor durante a batalha. 10 anos após derrotar Gishbar, Thor agora trabalha como professor na Academia de Magia de Velen, onde ensina magia de suporte. Enquanto seus colegas se tornaram professores ou professores associados, a magia de suporte de Thor faz com que ele fique preso como um professor regular fazendo trabalhos e tarefas inferiores. Thor nunca quis uma vida como esta, mas ele já esperava que fosse uma vida que ele poderia ter. Desconhecido para as pessoas, a magia de suporte pode aprimorar não apenas pessoas ou equipamentos, mas também feitiços. Enquanto contiver mana, a magia de suporte pode ajudar a fortalecer ou enfraquecer. É uma magia realmente útil e importante, mas o mundo não vê isso por quando se trata de lutas reais. A magia de ataque apenas acaba com o inimigo mais rápido e geralmente não há necessidade de magia de suporte. Mesmo que a magia de suporte seja muito boa para cobrir fraquezas, equipamentos e itens encantados que foram desenvolvidos substituíram facilmente dar. Por causa disso, as pessoas apenas presumem que toda magia faz é cuidar dos outros e isso dá à magia de suporte uma reputação muito ruim. Devido a isso, Thor perdeu quase todos os seus alunos, restando apenas uma pessoa. Enquanto caminha no corredor da escola, Thor encontra outros professores que simplesmente jogam seu trabalho nele, já que ele não tem nada para fazer. Eles até dizem para ele ajudar a limpar o pátio, dizendo que seus alunos bagunçaram os bagulhar. Thor volta para seu escritório e se pergunta se realmente é hora de começar a se preparar para sua aposentadoria. No entanto, ele planeja terminar o trabalho de escritório, limpar o pátio e em seguida largar o emprego. Naquele momento, ele vê alguns garotos assediando uma garota. Ele dá uma olhada mais de perto, e é quando ele percebe que a garota que eles estão implicando é a única aluna que ainda frequenta sua aula, Reyna Regnitz. Ela está sendo implicada por um cara, Gibal Saxberg. Gibald a convida para sair, mas ela o rejeita e ele não está aceitando isso como um cavalheiro adequado deveria. Thor entende como Gibald se sente, mas ele não acha que ele deveria recorrer à violência. Thor caminha até o grupo, contando educadamente qual é o problema. No entanto, Gibald se vira para Thor e ri dele, zombando dele por ser um ninguém. Seus lacaios também insultam Thor, chamando de um mago de suporte inútil. Eles perguntam a ele por que ele está perturbando eles, e Thor fica na frente deles apontando o fato de que Rhaena está claramente desconfortável. Gibald fica realmente irritado, lembrando Thor que ele é o filho do Conde Saxberg do Império. Thor simplesmente responde que ele está ciente desta informação, mas diz a Gibald que a academia é um lugar onde qualquer um tem o direito de aprender magia, não importa sua posição ou nascimento. Thor critica Gibald, dizendo a ele que sua posição como filho de um conde não importa, desde que ele frequente a academia. Gibald perde a paciência e decide que atacar Thor é a próxima coisa, mesmo que ele estivesse no grupo do herói ou mesmo seu professor. Ele joga um soco nele com raiva, mas Reyna pega o soco. E com um aperto firme, ela aperta o braço de Gibald enviando uma onda de dor pelo seu corpo. Reyna então diz a Thor para não se preocupar com ela, já que é ela quem os caras sem cérebro estão atrás. No entanto, Thor diz a ela que ele não pode ficar parado e assistir. Reyna então surge com uma proposta. Ela sugere que ela e Thor se unam em um duelo de magia contra Gibald e seus dois lacaios. Reyna garante a Gibald que ela vai se casar com ele se ele vencer o duelo. Na verdade, ela tá pronta para fazer o que quer que ele queira. Thor fica chocado, e o suor escorre pelo seu rosto quando ele ouve isso. Thor lembra a Reyna que o casamento é um grande negócio e ela não deveria estar jogando isso aleatoriamente. De uma maneira calma, Reyna lembra a Thor que tudo o que eles precisam fazer é vencer. Ela implora para Thor aceitar, e porque os caras obviamente não vão perturbá-la novamente se ela vencer, ela decide aceitar a proposta. Gibald está confiante de que eles têm isso na sacola, e em pouco tempo eles se dirigem para os campos de treinamento. Gibald diz a Reyna para não voltar atrás em suas palavras, mas Reyna apenas o ignora. Reyna diz a Thor que ela vai fazer tudo e não colocar carga de trabalho nele. Sem perder tempo, ela se apressa e corre em direção a Gibald e seus caras. Reyna apenas diz a Thor para apoiá-la enquanto ela enfrenta Gibald. Thor está preocupado que Reyna possa se machucar e Reyna pergunta a ele se sua magia é tão inútil que não pode protegê-la, mas ela diz isso de uma maneira educada. Thor fica perplexo e por causa disso ele diz a Reyna que ele vai ter que confiar no julgamento dela. Reyna agradece a Thor por isso e salta em direção a Gibald. Thor lança um feitiço de suporte e ele faz de Reyna o alvo. Reyna sente o feitiço fazendo efeito e admite que a magia de Thor é incrível.
Thor também muda seu alvo para Gibald e seus lacaios e em vez de um feitiço de fortalecimento ele lança um enfraquecimento neles. Gibald luta contra isso e consegue lançar uma grande bola de fogo em Reina, mas Thor mira na espada de Reina e adiciona um atributo de água a ela. Com o efeito do atributo de água, Reina é capaz de cortar a bola de fogo e ela consegue uma mira direta em Gibald. Antes que Gibald perceba o que está acontecendo, Reina está na frente dele, mirando sua espada em sua garganta enquanto pergunta a ele se ele ainda quer continuar. Reina aponta que ela pode facilmente empurrar a lâmina em sua garganta se ele decidir continuar. Percebendo o perigo ligado a continuar a luta, Gibald concede a derrota. Seus lacaios ficam chocados ao ver isso, já que Gibald é considerado um dos maiores prodígios da academia. Por outro lado, Thor está impressionado com as habilidades de Reina e a maneira como ela se move com a lâmina. Gibald é arrastado para longe dos campos de treinamento enquanto promete fazer Reina pagar pelo que ela fez. Thor então sugere que eles também saiam e Reina concorda. Desconhecido para eles estão sendo observados pelo diretor da academia. Mais tarde, Thor é chamado ao escritório do diretor e, para sua maior surpresa, o diretor o demite. Thor fica chocado até os ossos e ele é forçado a perguntar ao diretor por que ele está sendo demitido. Ele tenta lembrar ao diretor que ele já explicou tudo o que aconteceu com Reina e Gibald para ele. O diretor então diz que ele só tem tolerado Thor porque ele foi contratado pelo diretor anterior, mas ele afirma que a academia não tem mais um orçamento para magia de suporte. Ele diz a Thor que ele é basicamente inútil na academia e eles não querem alguém como ele novamente. Thor congela em choque como se tivesse recebido uma bala no coração. No entanto, ele já sabia que algo assim aconteceria eventualmente, já que tudo relacionado à magia de suporte está sendo descartado todos os dias. Ele sabe que a alegação do diretor de deixá-lo ir por causa de dinheiro é apenas uma desculpa. O diretor admite que a verdadeira razão pela qual ele está sendo demitido por causa de sua luta com o filho do Conde Zaxberg. Aparentemente eles recebem muitas doações do pai de Gibald, mas Thor tenta protestar contra isso. Thor menciona que Gibald estava tentando extorquir Reina, que também é uma Una, mas o diretor apenas bate na mesa, dizendo a Thor para manter a boca fechada. O diretor afirma que tentar permanecer fiel aos velhos costumes só impedirá a academia de crescer. Ele acredita que eles precisam fazer concessões para obter fundos, equipamentos mais funcionários e ainda mais prestígio. Por causa disso, o diretor diz a Thor que ele não está apto para trabalhar na academia por mais tempo. Thor então pergunta ao diretor se os alunos estão sendo tratados com base em seu status e dinheiro, mas o diretor não tem resposta para isso. Ele sabe que está errado, mas diz a Thor que não tem escolha a não ser deixar a academia com efeito imediato. Percebendo que não pode mudar a mente do diretor, Thor tenta fazer um último pedido sobre Reina, mas o diretor grita com ele, dizendo que não se importa com uma aluna aleatória. O diretor diz a Thor para sair de seu escritório, e Thor não tem escolha a não ser sair rapidamente. Thor fica desesperado ao se afastar do escritório, mas nesse momento ele encontra Reina, que está lá para agradecê-lo por ajudar contra Gibald. Thor diz a Reina que ela não tem nada a agradecer, e então revela que acabou de ser demitido, o que significa que ele tem apenas mais uma aula com Reina. Reina fica chocada quando ouve isso e imediatamente percebe que o professor foi demitido por causa dela, mas Thor tenta tirar culpa dela, revelando que já tem intenções de desistir. Thor então agradece a Reina por vir às suas aulas, dizendo que está feliz por poder ajudar, mesmo que seja um pouco. Reina então menciona que não tem razão para ficar na academia, já que Thor está saindo. Thor ouve isso e imediatamente fica sério, agarrando Reina e dizendo a ela para não jogar seu futuro fora. Thor lembra a Reina que ela é talentosa e que deveria permanecer na academia até se formar para não acabar como ele. Calmamente, Reina diz a Thor que ele não precisa se preocupar com ela, pois ela já tem crédito suficiente para se formar. Thor fica chocado ao ouvir isso, já que Reina está apenas em seu segundo ano. Ele sempre soube que Reina era talentosa, mas não sabia que era a esse nível. Reina revela sua preocupação com a saída do professor, mas Thor garante a ela que ela ficará bem, pois tem um talento para aprender tão rápido. Reina então decide que é inútil tentar impedir Thor de sair. Enquanto Reina se afasta, Thor a chama e a informa que ele sinceramente deseja que a magia de suporte que ele ensinou a ela a ajude na vida. No dia seguinte, Thor faz as malas pronto para deixar a academia sem arrependimentos. No entanto, ele está preso com para onde ele deveria ir. Ele não tem dinheiro suficiente para começar a dormir em pousadas. De repente, Reina aparece atrás dele, perguntando o que ele planeja fazer. Nervosamente, Thor responde que quer vagar por aí como nos velhos tempos, quando ainda era um aventureiro. Nesse momento, Reina dá a Thor uma carta, dizendo-lhe para mostrá-la aos guardas do palácio se ele algum dia for a capital imperial. Thor fica chocado ao ouvir isso, pois ele não tem negócios no palácio. Reina então revela que tem um conhecido no palácio, e esse é alguém que realmente respeita Thor. Ela informa a Thor que essa pessoa pode até ajudá-lo a conseguir um emprego. Thor fica aliviado quando ouve isso e, por causa disso, ele pega a carta de Reina. Com isso, os dois seguem seus caminhos separados, mas
mas Reina parece ser mais do que está demonstrando. Alguns dias depois, Thor segue para a capital imperial, onde conhece o imperador Heinrich. Thor se curva ao rei para prestar homenagem, mas Heinrich diz a ele para pular as formalidades e apenas olhá-lo diretamente nos olhos. Antes de conhecer o imperador, Thor havia seguido as instruções de Reina. Ele chegou à capital e entregou a carta a um guarda no palácio e imediatamente o guarda viu isso. Ele sorriu, dizendo a Thor que eles estavam esperando por ele. Thor ficou genuinamente confuso quando ouviu isso, mas a empregada logo deixou entrar no palácio para servi-lo com o melhor bolo e chá de ervas que eles tinham. Depois disso, o mordomo aparece e começa a levar Thor para um passeio pelo palácio. Thor permaneceu confuso sobre por que estava sendo tratado com tanta gentileza e delicadeza. Ele começou a se perguntar quem é um amigo de Reina e foi mais tarde que ele conheceu o imperador. A Heinrich aprecia Thor e o agradece por ajudar o Império em um momento em que ele estava enfrentando um grande perigo. Thor responde que estava apenas fazendo o que qualquer aventureiro faria. Ele acrescenta que não passa de um mago de suporte, alegando que seus amigos foram os que fizeram todo o trabalho. O imperador ri disso, dizendo que Thor está apenas sendo modesto. O imperador então diz a Thor que está pronto para lhe dar qualquer coisa, seja um título, um tipo ou o que quer que ele queira. Thor fica chocado ao ouvir isso, já que tudo que ele recebeu de Rhaena é uma carta de recomendação para um emprego e agora ele está sendo perguntado se quer um título. Ele pergunta ao imperador se é algum tipo de engano, mas o imperador diz que não. Nesse momento, a princesa Helena aparece, dizendo a Thor que viu a carta de Reina. Thor fica chocado quando percebe que o amigo de Reina é uma princesa. Ele se curva a Helena, pedindo desculpas a ela, pois não tinha ideia de que ela era uma princesa. Helena apenas cora, dizendo a Thor que ele não precisa se desculpar. Helena então sugere que ela mostre a Thor seu quarto, já que ele deve estar cansado de sua longa jornada. Além disso, ela está preparada para responder a qualquer pergunta que Thor tenha. O imperador então deixa Thor aos cuidados de sua filha. Depois de deixar a sala do trono, os dois se sentam para conversar. Thor se dirige a Helena formalmente, mas Helena diz a ele para deixar de lado as formalidades, garantindo-lhe que ele pode chamá-la pelo nome. Thor ainda não se sente confortável com isso, pois não pode simplesmente chamar uma princesa pelo nome. Thor então pergunta a Helena se ela realmente conhece, já que é isso a sua amiga afirma. Helena sorri, dizendo a Thor que ele pode não estar ciente do fato de que Thor uma vez salvou sua vida. E a partir desse momento, Helena o adorou. Além de adorar Thor, ela afirma que também quer buscar sua orientação. No entanto, ser uma princesa tornou isso impossível, e é por isso que ela realmente inveja Rishi. Thor fica lisonjeado com a princesa e diz a ela que suas habilidades podem não estar à altura do que ela pensa. Helena então diz a Thor para parar de ser modesto. Ela sabe que Thor é assim porque Reina mencionou isso. Além disso, Reina revelou que suas palestras são sempre interessantes. Thor fica chocado ao ouvir que suas palestras são interessantes. Isso o deixou tão feliz que ele começou a pensar nas sessões de aula que teve com Reina. A felicidade nele quase o fez chorar e foi quando Helena perguntou a ele se ele estava procurando um emprego, ao que ele disse que sim. Thor revela que está tentando encontrar algo que possa fazer e, como a capital imperial tem muitas pessoas, ele acha que isso vai funcionar. Depois de ouvir o desejo de Thor, Helena pergunta a ele se ele está disposto a se tornar um mágico da corte. Essa proposta de emprego tira Thor dos trilhos, pois ele nunca esperava por isso. Ele é forçado a perguntar novamente para que possa confirmar e Helena reitera o que disse. Helena diz a Thor que ele ficará estacionado na corte para que possa usar sua magia para resolver qualquer problema que surja dentro do Império. Ela garante a Thor que moradia e comida serão fornecidas para ele. Além disso, ele receberá 100 moedas de ouro como salário. Suor escorre pelo rosto de Thor quando ele ouve a quantia de dinheiro que está sendo oferecida como salário. Aparentemente, uma moeda de ouro é suficiente para sustentar uma pessoa por um mês inteiro e ele está recebendo 100 de sas. Ele nervosamente diz isso em voz alta e Helena sorri, dizendo-lhe que ele receberá seu dinheiro adiantado. Thor está genuinamente chocado e confuso com tudo. Percebendo que pode haver uma armadilha, ele pergunta à princesa o que ela quer dele. A princesa então revela um pedido chocante, dizendo a Thor que quer que ele se case com ela. O pedido atinge Thor como uma marretada na cabeça, deixando-o completamente sem palavras. Quando Thor sai da reunião com Helena, ele não leva a proposta dela a sério, pois acha que é uma piada. No entanto, ele se lembra de já ter comido a comida que lhe foi dada, o que significa que está um pouco em dívida e tem que ter cuidado com o que precisa fazer. Assim que chega à entrada de seu quarto, ele vê uma senhora lá. A senhora o recebe animadamente, dizendo que estava esperando por ele. Thor olha mais de perto e é aí que ele percebe que a pessoa em frente a ele é Reina. Ele não quer acreditar nisso, mas Reina garante que é a mesma Reina que ele conhece. Thor então pergunta a ela se ela realmente largou a universidade. Ela menciona que sim, mas obteve suas qualificações de graduação. No entanto, ela não pôde ficar na escola, pois Thor não está mais presente para ensinar. Thor cai em lágrimas ao se surpreender que Reina exagerou só por causa de sua magia de apoio. Thor agradece a Reina, revelando que conseguiu um cargo de mago da corte por causa dela. No entanto, ele acredita que a estimativa de Helena sobre ele é exagerada.
Reina garante a Thor que ele ficará bem. Além disso, ela está pronta para apoiar Thor com tudo que tem. Thor fica confuso quando ouve isso e é aí que Reina finalmente revela que também é uma maga da corte. Aparentemente, Helena enviou Reina para a universidade para que ela pudesse aprimorar suas habilidades e ser melhor no desempenho de suas funções como maga da corte. Thor está preocupado que a princesa fique brava com Reina por ter largado a universidade, mas Reina revela a grande verdade. Foi a princesa quem realmente disse a ela para começar a assistir às aulas de Thor. Por causa disso, Reina diz a Thor que ele não tem nada com que se preocupar. Ela está basicamente lá para apoiar Thor em todos os seus empreendimentos. Ela sorri brilhantemente enquanto garante a Thor que ele pode contar com ela. Nervoso, Thor diz à garota que ele também fará o seu melhor. Justo então, Reina diz a Thor para parar de ser formal, já que ela é sua assistente. Isso choca Thor, que não acha certo que Reina seja sua assistente, mas Reina manda calar a boca, lembrando de remover as formalidades. Thor não tem escolha a não ser aceitar e ele pergunta a Reina o que o mago da corte faz. Reina diz animadamente a Thor que ele está livre para fazer o que quiser. Ele está livre para sair de férias e até mesmo fazer compras. Estas são coisas que ele está livre para fazer sem pedir permissão a ninguém. Thor fica chocado ao ouvir isso, perguntando a Reina se o que ela acabou de descrever pode ser chamado de emprego. Reina então diz que não, mas coloca a culpa em Helena. Aparentemente, é dever do mago da corte servir a princesa e a família real. Todos trabalham sob Helena, mas ela raramente dá tarefas. No entanto, em tempos de guerra, os magos da corte seguem as instruções do comandante de divisão encarregado. Cai a ficha para Thor que, enquanto não houver ordens, não há nada para eles fazerem, e Reina afirma isso. Justo então, Reina sugeriu que eles fizessem uma visita ao comandante de divisão. Thor concorda com isso, dizendo que é bom conhecer seus superiores. Reina então diz a Thor para segui-la. Eles chegam à porta do escritório e Reina bate enquanto se apresenta. Uma voz de dentro do escritório então diz a ela para entrar. Reina e Thor entram na sala para encontrar um cara gordinho sentado em uma cadeira cercado por duas garotas. O homem é Beden Saxberg e acontece que ele é o vice-comandante. Reina não gosta particularmente de Badan e ela diz a ele que trouxe Thor para vê-lo, já que ele acabou de se tornar um mago da corte. O rosto de Badan se ilumina em choque, dizendo aos dois que ele não ouviu nada sobre a atribuição de um novo mago da corte. Além disso, Badan diz a Reina que ele não a viu ou ouviu falar dela antes. Ele pergunta a ela quando ela se tornou uma maga da corte e ela diz há 3 anos. Ela até mostra seu distintivo para Fatih antes que ele finalmente acredite nela. Badan olha para Reina com desdém, dizendo a ela que ela não receberá tarefas importantes para trabalhar. Ele então volta sua atenção para Thor, perguntando a ele quem o contratou, e Reina revela que Thor foi nomeado pela própria princesa. Badan pensa sobre isso antes de revelar que não recebeu uma palavra sobre isso. Reina está ciente disso e é por isso que eles vieram visitar o comandante da divisão. Badan então revela a ausência do comandante da divisão, e é por isso que ele está atualmente no comando. Mesmo que Reina não goste de Fatih, ela ainda diz a ele que eles ficariam felizes em trabalhar com ele. No entanto, Badan diz que ainda não concordou em contratar Thor, já que o recrutamento cabe a ele. Basicamente, ele quer dizer que ninguém pode se tornar um mago da corte sem sua aprovação. Reina fica chocada ao ouvir isso, perguntando a ele se ele está tentando desobedecer às ordens da princesa. Badan vira tudo de cabeça para baixo, dizendo a Reina que ele não está tentando desobedecer Helena, mas ele não acha certo que eles contratem alguém sobre quem não sabem nada. Reina admite que a razão de Badan é válida, mas ela acha que desobedecer à princesa já está arruinando toda a existência dos magos da corte sob a autoridade da princesa. Reina então diz a Beden que falar com um mero comandante de divisão não vai resolver. Ela sugere que eles saiam, mas isso irrita a Beden. Thor então decide resolver a questão diplomaticamente. Ele pergunta a Beden se é sua intenção testar suas habilidades para ver se ele está apto para o papel de mago da corte, e Beden diz que sim, enquanto diz a Thor que ele parece inútil. Badan diz a Thor que ele só está aceitando que ele teste suas habilidades porque teve pena dele. Ele então pergunta a Thor quais são suas habilidades e ele revela que pode usar magia de suporte. Isso só faz Badan rir ainda mais, como esperado. Thor então pede a Badan para lhe dar uma chance de mostrar o que ele pode fazer. Thor promete renunciar se suas habilidades não forem boas o suficiente. Badan pensa sobre isso e concorda relutantemente. Aparentemente, a escola está prestes a realizar o exame de recrutamento. Badan diz a Thor para mostrar seu talento durante o exame, e Thor inclina a cabeça, garantindo a Badan que ele fará o seu melhor. Betan apenas ri dele, dizendo a ele para não se meter em algo acima de sua cabeça e morrer durante a competição. Logo depois, os candidatos para o exame de recrutamento se reúnem. O sino é tocado para chamar a atenção daqueles que não sabem, e Thor fica surpreso que o sino esteja tocando a uma hora sem que nada aconteça. Acontece que Jibal faz parte dos participantes, e sua voz pode ser ouvida falando besteiras sobre alguém e uma mulher por causa disso. De pé ao lado dele está o vice-comandante Badan, que acaba sendo seu pai lixo.
Ele diz a Jibal para não se preocupar com Reina, pois ela não é uma ameaça para ele. Jibal começa a falar besteiras, dizendo que ele é o futuro comandante de divisão e não há nada que possa mudar isso. De repente, percebe que Thor também está com Reina. Suor escorre pelo seu rosto com medo, percebendo que ele pode estar frito. Ele se surpreende que Thor esteja ao lado de Reina e tem um rápido flashback do que aconteceu quando os dois se uniram contra ele em um duelo. Jibal corre imediatamente para seu pai como uma galinha assustada, deixando seu pai confuso para começar, pensou qual é o problema. Ele simplesmente diz a seu pai que está desistindo de seu sonho de ser um mago da corte, mas seu pai o agarra dizendo para ele parar de falar bobagens. Digo continua repetindo que está acabado e Badan se vira para Thor perguntando o que ele fez com seu filho. Inocentemente, Thor apenas levanta a mão, dizendo a Fat que não fez nada e tudo o que fizeram foi duelar quando estavam de volta na academia. Badan ouve isso e fica realmente irritado, mas Jibalt permanece escondido atrás dele. Badan então diz a Thor que não há necessidade de voltar atrás do exame, já que eles estão realizando para testar as habilidades de Thor. Ele diz a Thor para se preparar e ele levanta a mão declarando que o exame começou. Ele se vira para Thor, dizendo-lhe que vai testá-lo pessoalmente. Thor ainda entra na brincadeira, implorando a Badan para cuidar dele. Como os magos da corte são especializados em fornecer boa magia, e Betan já sabe que Thor está alegando ser um profissional em magia de suporte e ele tem algo reservado para ele. Atrás dele está um cavaleiro chamado Velgir, e ele diz a Badan que trouxe o recruta mais novo dos cavaleiros reais. Este novo recruta teve a pior avaliação de batalha. Badan então diz a Thor que ele será emparelhado com um novo recruta que é um guerreiro portador de escudo. Ele estará lutando contra Velgar e Jibalt. A nova recruta fica chocada até os ossos quando ouve a formação que Badan tem para ela. Até Reina fica chocada, já que Velgir é considerado realmente forte, mesmo tendo apenas 20 anos. Reina não está impressionada que Velgir esteja sendo enviado atrás de um novato, dizendo que a diferença é muito grande. Nesse momento, Beta menciona que a vitória não é uma condição, dizendo que será leniente quando se trata da avaliação da vitória. Thor então se vira para sua companheira de equipe apresentando-se a senhora assustada. A senhora Gagjo revelando que seu nome é Valberg. Mia é a filha mais velha do barão de Valberg. Aparentemente, ela passou no exame dos Cavaleiros Reais nas províncias 6 meses atrás e ela acabou de chegar na capital no dia anterior. Quando ela fez o teste de avaliação que aconteceu no dia de sua chegada, ela ficou em Iena, explica que ela é boa com o escudo, mas sua fraqueza é completar missões sozinha, e é por isso que ela é considerada uma candidata para demissão. Thor fica chocado quando ouve isso, pois não espera que Reina seja tão direta com suas palavras. Ele diz a Reina que há coisas que ela deveria dizer e há coisas que é melhor guardar para si mesma. Mia não se ofende enquanto diz nervosamente a Thor que tudo que Reina disse é verdade. Ela revela que Velgar é considerado apenas o segundo depois do próprio comandante dos cavaleiros, o que mostra o quão forte e eficiente ele é. Mia não se importa de ser admitida, mas está preocupada que vai arrastar Thor para baixo com ela. Nesse momento, Reina diz a Mia para parar de dizer bobagem porque com Thor com eles não vão perder. Reina se vira para Thor sugerindo que ele apoie sua opinião. Thor fica surpreso com a emboscada e ele nervosamente diz a Mia que eles ficaram bem. Ele garante a Mia que vai fazer o seu melhor para garantir que eles ganhem. Enquanto diz isso, Mia fica em choque e Thor continua insistindo para que Mia dê o seu melhor. A garantia de Thor dá a Mia o incentivo e a motivação de que ela precisa e ela faz um toque de punhos dizendo a Thor que vai fazer o seu melhor. Badan chama Jibald, repreendendo quando percebe que ele ainda está tremendo de medo. Jibald não consegue superar o fato de que tem que enfrentar a senhora assustadora Reina. Ele diz a seu pai que Reina é muito assustadora. Nesse momento, Badan diz a seu filho que Reina não é seu oponente. Ele diz que Jibel só lutará contra Mia, que é considerada uma ninguém e uma maga de suporte. Badan agarra seu filho, garantindo que eles não têm chance contra ele e Velgir. Badan sorri maldosamente, dizendo a seu filho que não há como ele perder. Ouvir isso de seu pai lhe dá a confiança de que ele precisa e ele se gaba de que sua vitória é garantida. Badan até diz a Jibalt que ele é livre para matar seus oponentes se quiser. Jibalt sorri para seu pai, garantindo-lhe que vai destruir seus dois oponentes. Enquanto isso, Velgar está um pouco cauteloso. Ele sabe que Jibalt tem potencial, mas ele ainda não é o homem que pensa que é. E sendo o cavaleiro sabe o que é, Velgar é particularmente cauteloso com Thor. Ele sabe que algo em Thor parece realmente estranho e ele parece ser um homem perigoso. Badan anuncia que o exame é um formato de batalha adequado onde eles podem usar qualquer magia ou armas disponíveis para eles. Ele acrescenta que eles são livres para se render quando acreditam que perderam ou foram derrotados. Enquanto faz o anúncio, ele se vira para olhar para Thor e seu parceiro e ele sorri. Reina também está preocupada, pois sabe do que Velgir é capaz. Diz que ele matou 2 dragões que são considerados os monstros mais perigosos. Ele é basicamente um verdadeiro herói e Reina acha que ele é o oponente mais digno que eles podem enfrentar. Até Badan está certo de que ninguém entre os participantes se igualar à força de Velayan à força de Velgir. Além disso, ele acredita que a magia de fogo de seu filho é incomparável em todo o Império.
Ele acredita que apenas o comandante dos cavaleiros pode ter o que é preciso para rivalizar com eles. O duelo começa e Gibald cozinha uma bola de fogo realmente grande, dizendo a Thor que não tem medo dele desde que Reina não esteja na jogada. Ele lança a bola de fogo em seus oponentes. Thor grita com Mia, garantindo-lhe que vai lidar com a bola de fogo, já que os feitiços de chama são basicamente inúteis se forem impedidos de pousar. Thor sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer é atrasar o lançamento, e enquanto isso está acontecendo, ele vai dispersar completamente o feitiço. Thor imediatamente mira no feitiço de fogo de Gibald e ele libera um feitiço de purgação para combatê-lo. Gibald fica chocado quando a bola de fogo em suas mãos desaparece. Ele se vê questionando toda a sua existência sobre como e por que a bola de fogo desapareceu. Enquanto está ali parado em choque e confusão, Velgar faz seu movimento. Ele passa por Gibald e tenta acertar um golpe, mas o escudo de Mia consegue bloqueá-lo. A suposição de Velgir está certa, pois ele confirma que Thor não é uma pessoa comum. Já que ele chegou a essa conclusão, Velgir decide que vai ficar sério e ele grita com Mia, dizendo-lhe para não levar para o lado pessoal o que ele está prestes a fazer. Thor imagina que o equipamento de Velgir terá resistência a debuffs, e em vez de enfraquecê-lo, Thor decide que aumentar a força de Mia ao caminho a seguir. Thor então muda seu alvo para Mia e seu escudo. Mia ativa seu feitiço de escudo, a parede de ferro, e Thor garante a ela que seu escudo foi aprimorado. Ele a informa que seu escudo deve ser capaz de suportar a espada grande de Velgarth. Mia agradece a Thor pela ajuda, mas assim que Velgarth se aproxima dele com um poderoso corte envolto em uma aura dourada, Mia enlouquece. O golpe de Velgarth atinge o escudo, mas graças à ajuda de Thor, Mia e seu escudo são capazes de suportar o golpe. Thor então percebe que o ataque contínuo de Velgarth não permitirá que Mia se mantenha firme. Thor decide atacar Gibald primeiro. Thor volta sua atenção para Gibald com um simples feitiço nocauteia para a Terra dos Sonhos. Badan fica chocado quando vê seu filho cair no chão. Ele grita com os lutadores, mandando-os cancelar o duelo. Ele tenta impedir o exame, mas Reina aparece atrás dele e com um simples feitiço tira-lhe a voz. A luta continua e Velgar ainda está em cima de Mia, golpeando seu escudo repetidamente. Thor lança um feitiço para tentar desacelerar Velgar. No entanto, a técnica de espada de Velgar é tão poderosa que cancela o feitiço de Thor antes mesmo que ele tenha tempo de ativar. Já que ele não pode enfraquecer Velgur, Thor decide ajudar com a aceleração de Mia. Thor então grita com Mia, dizendo para ela balançar sua massa para baixo com toda a sua força. Assim que Mia reconhece a ordem, Thor mira na massa dela e lança um feitiço de golpe pesado nela. Mia esmaga a massa no chão, deixando uma luz brilhante, e Velgur considera o movimento insignificante. Ele diz que o movimento não tem força suficiente para detê-lo. Velgur então desvia de Mia antes de partir para Thor em alta velocidade. No momento em que Thor percebe que está sendo atacado, ele lança um feitiço em seus arredores. Com a quantidade de velocidade e força com que Velgir está vindo, ele não sabe que Thor lançou um contra-feitiço. O ataque de Velgir acerta, mas para sua surpresa a espada se estilhaça em pedaços. Velgir fica atordoado ao perceber que a magia de Thor basicamente tornou possível a destruição de sua arma. Ele admite a derrota e reconhece que quando se trata de ser um mago, Thor está em outro nível. Por outro lado, Mia acredita que ainda tem muito treinamento a fazer. Velgir então se vira para ela, elogiando-a por fazer um ótimo trabalho, e ele a incentiva a fazer um trabalho ainda melhor no treinamento do dia seguinte. Velgir então revela que eles estão indo para a sede e Mia reconhece a ordem com entusiasmo. Ela se levanta, vira-se para olhar para Thor com um sorriso brilhante no rosto e se curva antes de partir. Reina corre até Thor, celebrando a vitória com ele. Ela o parabeniza por passar no exame e Thor agradece a senhora. De repente, Badan grita dizendo que o exame ainda não acabou. Ele afirma que o exame não é apenas uma partida. Ele diz a Thor que ele tem que passar no próximo teste, ou ele pode muito bem jogar fora seu sonho de se tornar um mago da corte. Reina e Thor ficam desapontados ao ouvir isso. No entanto, Thor não discute e garante a Badan que está pronto para enfrentar o próximo teste também. Reina fica chocada e preocupada, mas Thor garante a ela que ficará bem, pois quer conhecer sua verdadeira força. Thor quer realmente ver se ele é digno de ser um mago da corte. Badan fica feliz em ouvir isso e imediatamente aponta para uma maga dizendo para ela vencer Thor e até mesmo matá-lo se for preciso. Acontece que a pessoa para quem Bedin apontou também é uma maga da corte chamada Luna. Luna pergunta a Bedin por que ela precisa lutar contra Thor e Bedin diz a ela que ela é filha do comandante e que precisa dar o exemplo. Ele exige que Luna cumpra seu dever, mesmo que seja apenas um pouco, mas Luna afirma que o comandante não é digno de ser seu pai. Badan fica surpreso que Luna esteja rejeitando o duelo, perguntando a ela se ela está disposta a envergonhar seu pai, o comandante. Luna apenas zomba, dizendo a Badan para fazer o trabalho ele mesmo. Luna acrescenta que Thor parece super fraco e não vale o seu tempo. No entanto, Badan consegue enganar Luna para que ela concorde e ela decide extravasar um pouco lutando contra Thor. Badan fica aliviado ao ouvir isso, pois sabe o quão forte Luna é.
Ele sabe que ela pode ser muito irritante, mas também é uma das mais fortes entre os magos da corte. Badan tem quase certeza de que Luna não perderá para Thor, que não é nada além de um mago de suporte. No entanto, ele também está pensando nisso como uma chance de enterrar a filha irritante do comandante. Ele pensa em mudar as coisas e sujar as mãos. Luna caminha até Thor, perguntando a ele se ele é o candidato, já que ele já parece velho. Thor diz que sim, e ele percebe que Luna canaliza a mana em seu cajado, o que é um sinal de um signo mago experiente. Luna cora quando ouve isso e elogia Thor por não tratá-la como uma criança. Por outro lado, Reina repreende Luna por chamar Thor de velho em seu primeiro encontro. A tensão aumenta imediatamente entre os dois e Reina continua dizendo a Luna que ela deveria se apresentar adequadamente e também mostrar respeito aos estranhos. Ela diz a Luna que é isso que faz um adulto. Luna ouve isso e apenas extravasa sua raiva gritando. Thor fica entre eles tentando acalmá-los. Por causa da intervenção de Thor, Luna afirma que perdoará a Reina, mas ainda chama Thor de velho. Luna então se apresenta antes de dizer a Thor que ele tem que lutar contra ela para passar no exame. Ela diz a Thor que quem roçar o outro com magia primeiro será considerado o vencedor. Ela também menciona que é livre para lutar como quiser, então Thor também é livre para fazer o que quiser. A luta começa e Thor faz o primeiro movimento. Ele lança um feitiço de vento e água e ataca a Luna com ele. Luna está brincando até que o feitiço atinja, dizendo a ela que a luta já começou. Luna tem água por todo o corpo, chocando-a. No entanto, ela recebe o maior choque quando Reina segura a mão de Thor no ar, declarando que ele é o vencedor. Luna tenta argumentar que ela apenas baixou a guarda, mas Reina lembra que ela já estabeleceu as regras para o duelo. Já que ela diz que quem acertar o primeiro golpe vence, Thor venceu automaticamente. Badan está irritado, mencionando que ainda não assumiu sua posição como juiz. Ele exige que refaçam o duelo e Thor pergunta a Reina se ela se importaria se ele lutasse contra Luna novamente. Reina não está impressionada com a forma como as coisas estão, já que Luna é a culpada por baixar a guarda. Thor é forçado a tentar convencer Reina a deixá-lo ter outra rodada de duelo contra Luna. Ele diz a Reina que o duelo anterior não mostrou sua verdadeira força. Já que Thor insiste em lutar contra Luna novamente, Reina é forçada a concordar. Luna então garante a Thor que ela não estará segurando desta vez. Com isso, Thor diz a Luna que ele também dará tudo de si. Luna acende seu cajado, liberando uma aura verde brilhante. Thor também lança um feitiço preparando para o ataque dela. Ele sabe que os debuffs não funcionarão diretamente em Luna se ela for tão forte ou mais forte que Vel'Jir. Ele tenta cancelar a magia dela com o mesmo tipo de magia, mas percebe que isso pode ser impossível, pois a diferença de poder é muito grande. Luna lança um feitiço de poder lançado em Thor enquanto diz a ele que a verdadeira luta está apenas começando. Ela usa um feitiço de água, Mega K, e enquanto lança o feitiço, Thor fica se perguntando o que ele deveria fazer. Ele pensa em diminuir a energia do feitiço com magia de Suppu, no entanto Luna faz algo louco ao liberar feitiços de nível super alto de magia elemental um após o outro. Ela assume várias magias de uma vez, impressionando o Thor em vez de ele se assustar. Ele percebe que Luna o lembra de alguém que ele conhece por causa da diferença de talento. Essa pessoa é alguém com quem Thor se aventurou quando ainda era um aventureiro. Aparentemente, Thor e essa tal pessoa começaram a aprender magia na mesma época. Mas em pouco tempo essa tal pessoa superou Thor. Thor obviamente tinha ciúmes, mas não havia nada que ele pudesse fazer, já que não tinha nenhum talento excepcional. Como ele não tinha força e poder para estar em evidência, decidiu que usaria tudo o que tinha para os seus companheiros de equipe que ajudá-los a alcançá-los. Essa foi a razão pela qual Thor se dedicou a dominar a magia de suporte, mas no final ele foi deixado para trás por ser considerado inútil. Depois de relembrar seu passado, Thor percebe que tem que voltar a se concentrar no duelo. Luna está ficando frustrada com o progresso do duelo, já que Thor está prevendo todos os seus movimentos. Ela tenta lançar um feitiço em Thor, mas para sua surpresa, ela erra. Não disposta a desistir, ela lança um feitiço de raio e tenta acertar Thor com ele. Thor é forçado a correr de onde está antes de ser atingido. No entanto, tudo estava saindo de acordo com seu plano. Ele lança um feitiço de invisibilidade e, em seguida, ativa o feitiço de aceleração para garantir que sua presença esteja oculta. Usando todos esses feitiços, ele consegue cegar Luna, deixando-a totalmente inconsciente do que está acontecendo ao seu redor. Antes que Luna possa reagir, Thor chega até ela e a atinge em seu ponto cego, empurrando suas roupas com o ar e revelando suas roupas íntimas. Imediatamente isso acontece. Reina levanta a mão, declarando que eles deveriam parar o duelo. Ela anuncia que Thor é o vencedor e nem mesmo Luna pode contestar isso. Luna percebe que sua decisão de cobrir a boca resultou no bloqueio de seu campo de visão e ela criou um ponto cego sem nem mesmo perceber. Thor, por outro lado, está feliz por ter vencido, mas não totalmente impressionado, já que conseguiu levar vantagem sobre Luna porque é mais experiente em combate.
Thor admite que Luna poderia ter iluminado sua magia com força bruta se realmente quisesse. Thor se pergunta se ele realmente merece ser um mago da corte. Enquanto isso, Baden percebe que a atenção de todos tem em Thor e Luna. Ele decide que é hora de jogar sua cartada e lança um feitiço de raio de trovão. Thor vê o círculo mágico no ar chocando. Ele se pergunta por que o feitiço de raio que foi ativado durante o duelo ainda está ativo. Além disso, o ataque está indo direto para Luna. Thor se pergunta se é resultado de um feitiço que enlouqueceu, mas antes de começar a descobrir a causa, ele decide salvar Luna primeiro. Thor corre em direção a Luna enquanto diz a ela para jogar seu cajado no ar. Luna está confusa. E antes que Thor possa explicar qualquer coisa, ele lança um feitiço de levitação flutuante e o acelera. Luna faz como foi ordenado, mesmo sem ter ideia do porquê. Assim que ela está prestes a jogar seu cajado no ar, ela percebe que o feitiço de raio ainda está ativo, chocando-a. No entanto, ela joga o cajado no círculo mágico e ele reage com o feitiço, finalmente parando. Zor consegue chegar até ela a tempo e a pega. Ele a carrega como uma noiva, fazendo Luna corar, e ela começa a inventar desculpas sobre como ela também poderia ter parado o feitiço. Luna se sente muito envergonhada por Thor estar carregando-a e ela grita com ele para colocá-la no chão, já que tudo acabou. Thor coloca a dama no chão e Luna começa a se gabar, dizendo a Thor para não pensar que ele venceu porque a salvou. Thor apenas fica ali em descrença enquanto Luna se afasta, prometendo dominar completamente Thor na próxima vez que lutarem. No entanto, Bedin ainda está irritado por Thor ter vencido novamente e ele diz a Thor que não está pronto para reconhecê-lo. Ele sorri maldosamente, dizendo a Thor que não há como ele aceitá-lo. De repente, cavaleiros em armaduras douradas aparecem no local e dizem a Badan que receberam um decreto real para levá-lo. Aparentemente, ele foi acusado de desvio de fundos públicos, dando subornos à Universidade de Magia e abuso de poder dentro da divisão de magos da corte. Os cavaleiros o informam de que seu copo já está cheio demais e, sem perder tempo, eles os acorrentam. Badan fica chocado com a reviravolta repentina das coisas enquanto tenta alegar a inocência de tudo que é acusado. Badan é ordenado a ser levado para que possa enfrentar sua punição nas mãos do imperador. Enquanto está sendo escoltado para longe, Badan continua implorando que é inocente de todas as acusações contra ele. Reina está desapontada que Badan se rebaixou tanto para fazer as coisas de que é acusado. Thor está apenas desapontado que Badan teve a habilidade suficiente para chegar ao cargo de vice-comandante, mas desperdiçou sua carreira por causa da corrupção. Reina então diz a Thor para esquecer o homem corrupto e o parabeniza por passar no exame. Thor agradece a Reina, mas ainda está preocupado por não ser qualificado. Reina então diz a ele que ele foi nomeado pela princesa e se isso não for suficiente, ele consegue passar no exame sábio de forma justa. Reina garante a Thor que ele é totalmente qualificado para ser um mago da corte porque sua magia de suporte é incomparável no mundo. Após o exame, Thor se retira para seu quarto. Ele solta um suspiro de alívio por ter passado no exame, mesmo que não seja um exame formal. Ele ainda está pensando sobre os eventos do dia quando ouve uma voz na porta perguntando se ela pode entrar. Thor assume que é Reina e diz a ela para entrar. Naquele momento, Helena está na sala pedindo desculpas pela grosseria do vice-comandante por suas ações decepcionantes. Percebendo que julgou malvoz, Thor usa um feitiço de aceleração para sair da cama e corre para Helena para se curvar ela e oferecer seus cumprimentos. No processo de tentar chegar a Helena, Thor bateu o pé enviando ondas de agônia pela área. A princesa então diz a Thor que ele não precisa agir de forma tão formal perto dela. Thor oferece a Helena um lugar para sentar e ela aceita. Thor pergunta a Helena se ela o convocou, mas ela diz que não. Thor então diz a Helena que tem certeza de que Helena está desapontada com o exame e também admite que não tem certeza se é adequado para ser um mago da corte. No entanto, ele está feliz por ter passado no exame. E ouvindo isso, Helena pergunta a ele como ele se sente. Thor cora enquanto diz a Helena que consegue lidar com isso. Além disso, Thor está animado por estar no palácio, pois há outros magos talentosos lá. Helena então diz a Thor que ficou impressionada com sua demonstração de magia. Helena confessa que estava assistindo de longe e diz que Thor parecia legal durante todo o exame. Ela acrescenta que também gostou de Luna. Quando Thor ouve a avaliação da princesa sobre ele fica surpreso. Ele nunca pensou que alguém consideraria sua magia legal. Ele começa a corar, pois não está acostumado a receber elogios, e recebê-los repetidamente no palácio o deixou totalmente perturbado. Helena então diz a Thor para parar de ser modesto, pois ele é uma pessoa habilidosa. Ela exorta a ter mais confiança em si mesmo, e depois de dizer isso, Helena diz a Thor que é hora de ela partir. Ela então diz a Thor que ele está livre para pedir qualquer coisa que ele queira. Helena informa a Thor que Reino mantém alta estima e prometeu fazer tudo ao seu alcance para facilitar as coisas para Thor. Antes de sair da sala, Helena lembra a Thor do que ela lhe disse durante a reunião anterior. Após a partida de Helena, Thor começa a lacrimejar de alegria. Ele nunca pensou que Reino o admirasse tanto. De repente, ele percebe que a princesa realmente lhe fez uma proposta de casamento, que ela acabou de lembrá-lo disso novamente.
Thor ainda está surtando com isso quando Reina entra na sala. Thor está chocado, perguntando a Reina quando ela entrou. Reina se desculpa por assustá-lo, mas menciona que só veio cumprimentar Thor. Reina menciona que acabou de assar um bolo chiffon e, como ficou bom, quer usá-lo como uma celebração para Thor passar no exame. Reina tem o bolo na mão enquanto sorri, dizendo a Thor que ficaria feliz que ele comesse um pouco do bolo. Thor decide agradar Reina. Ele se senta para provar o bolo e, depois de comer, admite que o bolo está delicioso. Reina, por outro lado, cora muito enquanto diz que está feliz que o bolo esteja do seu agrado. Thor está feliz por ter Reina ao seu lado, pois ela é uma alma gentil que realmente ama sua magia de suporte. No entanto, ele acredita que Reina ficará totalmente desapontada quando começarem a trabalhar juntos. Ele tem certeza de que Reina chegará à amarga conclusão de que ele não é tão incrível assim. No entanto, ele quer que Reina sempre pense que ele é legal, então ele vai continuar sendo ele mesmo. Thor então diz a Reina que ele vai fazer o seu melhor, mas Reina responde que Thor já está fazendo mais do que o suficiente. No entanto, ela está pronta para torcer por seu professor se ele estiver pronto para trabalhar ainda mais. Antes que Thor perceba, ele já está soluçando de alegria novamente. Reina pergunta se ele quer outra fatia do bolo e Thor concorda. Naquela noite, Helena se senta em seu quarto fantasiando sobre Thor quando percebe que está sozinha e todas as empregadas se aposentaram para a noite. Ela tem um livro de desenho especialmente projetado para Thor e ela cora muito enquanto trabalha no retrato de Thor. Ela fala sobre como Thor foi ótimo durante o exame e ela estava tão absorta em todas as expressões de Thor. Para ter certeza de que não se esquece de nenhuma das expressões feitas por Thor, ela começa a desenhar tudo em seu livro especial. Helena detalhou tudo até o momento em que Thor salvou Luna. Ela começa a pensar em mudar a pessoa sendo carregada de Luna para ela mesma. Ela também pensa em com quem trocar, se com ela ou com Reina. Ela chama Thor de seu professor supremo que merece toda a felicidade que recebe. No canto de seu livro de desenhos está um retrato ruim de Igbal de seu pai irritante. Ela pensa em se casar com Thor, mas quer ajudá-lo a conseguir um título de nobreza primeiro. Ela sabe que a coisa do casamento será para Thor decidir. Enquanto se deita em sua cama se preparando para dormir, ela começa a se perguntar o que mais pode assar para Thor. Logo depois, Thor é empossado como um dos magos da corte. Os outros magos não estão particularmente felizes com ele, já que o vice-comandante foi indiciado durante o exame. Eles acreditam que o vice-comandante foi incriminado e todo o exame foi fraudado. De todos que estão olhando para Thor, apenas Reina está feliz em vê-lo ser empossado. Thor diz a Reina que se sente mal por fazer alguém tão talentoso quanto ela desperdiçar seu tempo, mas Reina refuta isso, lembrando a Thor que ela já prometeu cuidar dele. No entanto, Thor revela que quer dizer algo completamente diferente. Ele diz a Reina que gostaria que ela o ajudasse com o trabalho. Ele está pensando em capinar ou limpar apenas para ter uma razão para estar ganhando uma quantia tão grande de dinheiro. Mas Reina diz a ele que não precisa se preocupar com isso, pois eles têm pessoas que limpam e capinam. Thor não consegue acreditar que vai ganhar 100 moedas de ouro sem fazer nada. Ele se vê como nada além de um aproveitador e acredita que isso vai consumi-lo completamente. Reina entende de onde Thor está vindo e o informa que há um quadro com comissões freelance no escritório do Mago da Corte. Como ela se vê como uma pessoa normal, ela está pronta para guiar Thor. No caminho para lá, Thor pergunta a ela o que é uma comissão freelance. Reina percebe que não explicou antes e decide explicar. Ela diz a Thor que a comissão freelance é um lugar onde cavaleiros e magos da corte conseguem empregos difíceis demais para aventureiros ou guardas comuns resolverem. As tarefas importantes se tornam missões oficiais sob ordem real e o resto se transforma em missões freelance que os indivíduos podem trabalhar. Eles logo chegam à comissão e olham para o quadro de missões para ver as missões restantes. Existem várias missões no quadro, como mineração de minério que é paga pela quantidade de rendimento, há uma coleção de esterco de dragão e isso é pago em uma cota fixa de 100 pratas. Há também um novo teste de drogas e o pagamento é de 20 moedas de ouro. Além disso, é uma missão que exige compras no país vizinho. E como não há perigo, o pagamento é de 1 moeda de ouro. Thor já estava esperando algo assim e Reina rapidamente interrompe, dizendo que nada corresponde ao pagamento analisado das missões. No entanto, Thor percebe que algumas das missões parecem urgentes. Ele vê uma missão do prefeito da Vila Ruget. Aparentemente, nos últimos 2 anos, as plantações têm absorvido veneno e, por causa disso, as plantações têm morrido. A missão é investigar a causa disso. Reina está surpresa ao ver isso como uma missão regular, pois acredita que a missão deveria estar sob a missão real, mesmo que a recompensa seja bastante baixa, já que eles têm sobrevivido de grãos públicos por 2 anos. Aparentemente, aventureiros foram lá para verificar, mas nenhum encontrou a causa e Reina presume que pode não ter ficado tão ruim a ponto de destruir a vila ainda. Thor então diz a Reina que gostaria de aceitar a missão para ver se ela... Enquanto isso, os outros magos da corte ouvem isso e riem de Thor. Aparentemente, a recompensa pela missão é de moeda de ouro, que é baixa, e os magos da corte têm certeza de que Thor voltará sem nenhuma pista do que está acontecendo na vila.
Reina consegue ouvi-los, mas Thor diz a ela para não se preocupar com o que os outros estão falando. Thor está disposto a ajudar as pessoas, pois acredita que esta é recompensa suficiente para ele. Reina sorri ao ouvir isso, dizendo que Thor está acima dos outros magos mesquinhos. Thor cora enquanto diz a Reina para não provocar os outros. Thor e Reina então começam sua jornada para a vila. E embora seja perto da capital, leva 2 horas para chegarem lá. Reina está confiante de que a magia de suporte de Thor ajudará muito a vila, já que eles relataram despovoamento devido a secas e colheitas ruins. Eles chegam à entrada da vila, onde há um guarda esperando para registrá-los. Eles logo encontram o prefeito da vila, Graba, que fica surpreso que os magos da corte realmente tenham reservado um tempo para vir à vila. Ele se curva para Thor agradecendo-lhe, mas Thor o exorta a levantar a cabeça e não se preocupar com isso. E Graba então leva os dois para onde está seu campo de cultivo. Thor vê o campo e percebe que as coisas estão ainda piores do que ele imaginava. Graba concorda com ele, mas diz que o vento e a água foram descartados como a causa do que está acontecendo com as plantas. Reina pergunta sobre o solo e Graba menciona que o solo também foi verificado, mas não foram encontrados problemas. Graba já chega à conclusão de que eles irritaram a árvore sagrada e os moradores têm orado por perdão todos os dias. Enquanto isso, Thor ainda está tentando determinar qual pode ser o problema. Ele se pergunta por que a grande árvore no meio do campo de cultivo é a única não afetada pela praga. Antes de tirar conclusões precipitadas, Thor diz a Reina que eles precisam rastrear de onde está vindo o veneno. Graba diz a Thor que as investigações anteriores não deram resultados, mas Reina garante ao prefeito que Thor está bem equipado para descobrir qual é o problema. Thor encontra o local perfeito para o que quer fazer e Reina pergunta se eles vão voltar para a capital naquele dia e ele diz que sim. Thor lança um feitiço purificador que usa magia de suporte que cura e previne doenças como o veneno. Depois de lançar o feitiço, o veneno desapareceu repentinamente, chocando o prefeito. No entanto, Thor avisa que o que ele acabou de fazer não é suficiente. As plantas começam a ficar roxas devido à reação do veneno novamente. Thor consegue rastrear a direção de onde o veneno está vindo e acontece ser a direção da árvore sagrada. Graba fica surpreso que Thor esteja sugerindo que a árvore sagrada é a culpada pelo que está acontecendo. Graba menciona que a árvore sagrada está lá há 2000 anos e tem sido a base espiritual da aldeia. Graba acrescenta que raramente se aproximou da árvore sagrada e Thor reconhece isso, dizendo ao homem que será respeitoso ao lidar com a árvore. Graba acrescenta que não deve haver problema com a árvore, uma vez que os funcionários que vieram antes a examinaram. Thor olha para a árvore e se pergunta como algo tão cheio de vida pode ser a fonte do veneno. Thor então diz a Graba que não se aproximará da árvore, assim como os aldeões, mas vai lançar um feitiço de purificação. Graba então permite que Thor faça o que quiser, desde que não prejudique a árvore sagrada. Thor estende a mão em direção à árvore e lança um feitiço de purificação que provoca alguma reação. De repente, algo emerge da raiz da árvore, chocando Thor. Thor percebe que está olhando para um Trinity. Aparentemente, Trens são monstros que nascem quando um espírito Dryad possui uma árvore. Os Trens são conhecidos por serem fracos, mas sua força vem das escamas da árvore hospedeira. Bem na frente deles, a árvore se transforma em um Trinity enorme, deixando Thor em total descrença, já que ele nunca viu ou ouviu falar de um Trinity tão grande. Toda a área é envolvida na aura roxa emitida pelo enorme trem. Thor imediatamente lança um feitiço de aceleração em Graba, dizendo-lhe para correr para a aldeia. Thor sugere que recuem, mas quando ele se vira, vê Reina brandindo sua espada e pronta para enfrentar o enorme Trent. Reina diz a Thor para não se preocupar com ela e para fazer o que ele acha melhor na situação. Thor se lembra de ter sentido a mesma energia de Reina quando lutaram contra Gibo durante o duelo na escola. Ele pode sentir que suas habilidades com a espada são muito superiores às de um mago comum. Aparentemente, apenas aventureiros de nível são chamados para lidar com Trens. Thor então diz a Reina que ele vai apoiá-la enquanto eles enfrentam um Trent. Ele lança feitiços de aceleração em Reina para fazê-la se mover mais rápido e ir atrás do Trent. Reina salta em direção à árvore, mas assim que ela faz isso, raízes emergem de baixo e Thor grita, avisando-a. Isso é o suficiente para fazer Reina reagir e cortar as raízes. Thor então percebe que tem que mirar nas raízes do Triant. Ele lança um feitiço para tornar o trio mais lento, enquanto Reina está absolutamente rápida. Reina consegue se mover muito rápido por causa de seus reflexos, mas Thor não acha que eles têm energia suficiente para derrubar o Triant. Naquele momento, Thor percebe que já viu a técnica de espada de Reina em outro lugar, mas em vez de se deixar levar por isso, ele se concentra na luta. Thor tenta olhar além do tamanho treinado e encontrar uma fraqueza. Ele diz a Reina que vai se concentrar nas raízes enquanto ela ataca o corpo principal. Thor fica impressionado que Reina consegue lê-lo e pensar no que ele quer que eles façam antes mesmo que ele diga. Thor admite que Reina é uma das melhores espadachins que ele já conheceu. Reina salta no ar enquanto avalia a estrutura da árvore. Ela percebe que os galhos trans são como braços.
Ela tenta cortá-los, mas eles acabam sendo muito grossos para cortar. Thor também pode ver isso e ele percebe que a espessura dos galhos da árvore é como ser jogado contra uma parede. De repente, Reina encontra uma maneira de se libertar e Thor imediatamente mira a espada de Reina com seu feitiço. Mesmo que a distância entre eles seja um pouco grande, Thor consegue acertar com precisão seu feitiço em Reina. Reina fica impressionada que Thor consegue lançar um feitiço poderoso em sua espada, mesmo estando longe dele. Juntamente com o feitiço de Thor, Reina consegue desferir cortes rápidos por toda a árvore, deixando um efeito de fogo flamejante. Mesmo com isso, o Trent permanece de pé e Thor fica atordoado. Ele sabe que um Chen comum teria sido destruído. Reina recua para Thor e eles ouvem um som estridente vindo do Trent. Reina está confusa sobre o que é o som e naquele momento Thor percebe que a seiva está vazando da árvore. Ele se pergunta por que a seiva é tão aguada. Thor então descarta a suposição de que é seiva e conclui que o líquido que sai da árvore é água. Thor percebe que a árvore provavelmente está retirando água do solo, já que eles estão em uma fazenda abençoada com muitos recursos hídricos. Reina então admite que a árvore é muito inteligente por fazer isso. Ao usar água retirada, o Trent consegue remover o efeito de fogo deixado por Reina. Thor percebe que a superfície da árvore parece totalmente carbonizada, mas ele percebe que não passa de um arranhão na casca grossa. Thor fica impressionado com o quão inteligente o Trent, que foi como ele conseguiu enganar os aldeões e funcionários por 2 anos inteiros. Thor então diz a Reina para mudar seu ataque. Ele diz para ela trocar o véu de fogo por gelo antes de atacar o Trent. Reina ainda está tentando descobrir o que Thor quis dizer com isso quando o Trent atacou. Sendo a garota inteligente que é, ela facilmente junta o que seu professor quis dizer, ela ativa o feitiço de véu de chamas e, usando o feitiço de aceleração, ela vai atrás do Trent. Reina consegue se mover ainda mais rápido, já que o Trent está encharcado de água. O Trent começa a rir quando percebe que Reina está vindo até ele com a mesma técnica. Thor percebe que o Trent já está confiante demais. Thor sorri, já que ninguém acreditaria nele se ele dissesse que encontrou uma árvore rindo. Pouco antes de Reina acertar o Trent, ela percebe que ele mordeu a isca para armazenar água dentro de seu corpo. No entanto, este é um erro caro por parte do Trent. Reina grita com o professor para avisá-lo de que ela está pronta. Thor admite que o Trent é muito inteligente, mas ele é um professor aposentado da academia e ele não pode perder para uma árvore maldita. Ele imediatamente lança um feitiço de troca na espada de Reina. Ele troca o elemento de ataque de fogo para gelo. Reina está incrédula ao ver isso, já que o feitiço que Thor acabou de usar tem uma taxa de sucesso de 10% mesmo para magos habilidosos, e Thor foi capaz de lançá-lo como se não fosse nada. Ela grita no topo de sua voz dizendo que seu professor é incrível assim que ela está prestes a atacar a árvore. O Trent sente o perigo iminente vindo em sua direção e a risada se transforma em choque. No entanto, já é tarde demais para o Trent. Reina o atinge com um ataque movido a gelo. Assim como previsto, a água puxada pelas chamas ficou congelada tanto dentro da árvore quanto fora dela, restringindo assim seu movimento. Reina acredita que o ataque também deve impedir a árvore de absorver água e cabe a eles acabar com o Trent. Nesse momento, Thor muda o ataque de Reina de gelo para fogo novamente. Reina atinge a árvore com o véu de chamas, deixando uma cena de fogo no Trent. Com este plano, Reina tem certeza de que será capaz de queimar um núcleo do Trent tanto que ele tem a chance de extinguir o fogo, já que está congelado. As habilidades magníficas de Reina, juntamente com as chamas intensas e a magia de suporte de Thor, incendeiam o Trent. Os aldeões assistindo a isso torcem por eles, levantando as mãos no ar para celebrar a derrota do Trent. Thor cai no chão porque já está exausto de lançar vários feitiços repetidamente. Thor está feliz consigo mesmo, pois já faz muito tempo desde que ajudou a derrubar um monstro. Como de costume, ele minimiza sua contribuição para derrotar um monstro, dizendo que tudo o que fez foi lançar magia de suporte. Reina então se junta a Thor, com Thor elogiando por um trabalho bem feito. Reina aprecia o gesto, mas fica chocada por ser ela quem está sendo apreciada quando Thor foi quem fez todo o trabalho. Thor apenas sorri enquanto está sentado no chão. Os aldeões vêm correndo dizendo a Reina o quão legal ela é, já que ela também conseguiu usar uma espada. Reina fica nervosa e tenta dizer aos aldeões que ela realmente não fez nada, apontando que Thor foi quem fez todo o trabalho. No entanto, os aldeões não acreditam nisso e tudo que eles veem é um cara desgastado. Reina se vira para Thor dizendo para ele dizer alguma coisa, mas Thor apenas diz a Reina que ela foi tão legal. Reina está prestes a começar a discutir com Thor quando Graba aparece. Thor abaixa a cabeça pedindo desculpas porque a árvore sagrada da aldeia se foi, mas o prefeito diz a ele que não há necessidade de se desculpar. Graba diz a Thor que a árvore sagrada já estava corrompida pelo mal e a culpa é deles por não perceberem isso antes. Thor então diz a Graba que a árvore cairá em breve, pois as raízes foram desenterradas. Nesse momento, Thor percebe que o fogo pode causar mais dano se não for cuidado. Os aldeões concordam em cortá-la e, sem hesitação, pegam machados para derrubar sua altura sagrada árvore. Em pouco tempo, a árvore cai no chão.
Thor e Reina são agradecidos por ficarem para ajudar com as consequências da batalha, pois foi apenas por causa da ajuda deles que eles foram capazes de apagar o fogo com segurança. Graba se desculpa por a recompensa pela missão ser pequena, mas Thor diz ao velho para não se preocupar com o dinheiro. Ele garante ao prefeito que a princesa Helena já os compensou. Enquanto diz isso, o rosto de Reina ficou vermelho como um tomate sob seus óculos. Graba fica feliz em ouvir isso, mas como um sinal de gratidão, ele sugere que Thor pegue as cinzas e o carvão da árvore queimada. Acontece que eles já os empacotaram em todos os sacos de cânon que eles têm na aldeia e eles planejam entregá-los a Thor mais tarde. Reina fica animada quando ouve isso, pois as cinzas da árvore sagrada podem ser usadas como um raro medicamento e ingrediente de poção. As cinzas valem tanto quanto o pó de ouro na capital. Graba admite que planejava usar as cinzas para patrocinar o reparo da aldeia, mas como é demais vendê-las todas de uma vez fará com que o preço caia. Thor então diz a Graba que ele vai lançar um feitiço de aprimoramento e de crescimento nas cinzas para que elas possam ser usadas como fertilizante. Ele quer que o prefeito use as cinzas para o benefício da aldeia, já que a árvore uma vez protegeu a aldeia. Graba então diz que vai pegar cinzas, mas ele não quer que seja uma recompensa. Thor diz a ele para vê-lo como uma doação para reconstruir a aldeia. Enquanto lança o feitiço, Thor diz ao prefeito e aos aldeões que a magia natural não é sua especialidade, então eles não devem esperar algo louco. Reina então perguntou ao prefeito se o Thrindi havia atacado os aldeões, mesmo que estivesse lá por 2 anos, e ele diz que não. Thor revela que todos os monstros geralmente têm a característica de atacar pessoas. E como o Thrindi não atacou, ele acredita que a árvore sagrada foi capaz de proteger a aldeia como tem feito há anos. Os aldeões percebem isso e se viram para a árvore queimada, agradecendo-a por ajudar. Depois disso, Thor e Reina se despedem e os aldeões se curvam a eles, agradecendo-lhes enquanto saem da entrada da aldeia. Graba admite que Thor e Reina são pessoas legais, já que a maioria dos aventureiros nem sequer fica para ajudar com as sequências da batalha. De repente, um aldeão corre até o prefeito dizendo a ele que há uma emergência. O prefeito corre para onde sua atenção é necessária. O aldeão mostra ao prefeito onde eles espalharam as cinzas dadas a eles por Thor e as plantas já estão crescendo no local, mesmo que sejam apenas minutos. A planta está crescendo bem na frente deles e os aldeões concluem que é a bênção da árvore sagrada. Em seu caminho para a capital, Reina está achando difícil reconhecer todos os elogios que os aldeões lhe fazem. Ela não pode acreditar que eles estão elogiando como se ela fosse a princesa Helena. O plano de Reina era garantir que o professor brilhe e ganhe fama, mas ela acredita que está apenas atrapalhando isso. Nesse momento, ela ouve Thor chamando seu nome. Surpreendentemente, Thor pede desculpas a ela. Reina fica atordoada e ela pergunta a Thor por que ele está se desculpando com ela. Thor revela que está se desculpando porque fez Reina lidar com as consequências da batalha com ele sem perguntar a ela primeiro. Além disso, ele fez Reina ficar na aldeia durante a noite. Reina cora e ela diz alegremente a Thor que ela está feliz em ficar à noite com Thor. Thor fica aliviado ao ouvir isso e ele menciona que pode ver o quão preocupada Reina está. Reina então insta Thor a não se preocupar com isso. Como de costume, Reina fica feliz que Thor esteja preocupado com ela. Ela então diz a Thor que ela está apenas um pouco cansada e Thor deseja a ela uma rápida recuperação. Reina sorri como um ursinho de pelúcia, agradecendo a Thor por ser tão gentil. Reina pensa em avaliar o fertilizante que Thor fez em alguns meses. Ela sabe que mesmo que demore, será contado como uma conquista para Thor uma vez que ele seja nomeado cavaleiro e também ajudará a ganhar a confiança dos aldeões. Reina está pronta para fazer tudo ao seu alcance para garantir que todos reconheçam quão poderoso Thor é. Nesse momento, o pensamento de se casar com Thor passa pela sua mente.